cumprimentar-lhe, que Deus abençoe a sua vida. Um prazer muito grande para mim. Hoje, quero falar sobre o Espírito Santo e o ministério de Jesus. De quem estilou de Jesus. Como buscamos no trabalho das células o poder do Espírito Santo, a manifestação poderosa de Deus na nossa vida. Jesus tinha a natureza divina, mas também tinha a natureza humana. E ainda sendo como era, anelava, queria a comunhão com o Pai. Foram as coisas que o distinguiram. Houve duas coisas para mim que fizeram grande o ministério de Cristo, falando do seu ministério terrenal. Em primeiro lugar, a vida íntima de Jesus. E segundo, a compaixão que tinha pelas almas. E disso precisamente vamos falar nessa tarde. Ambas são fundamentais no desenvolvimento do trabalho das células, na conquista das almas, no impacto que podemos provocar na sociedade. Vamos falar, em primeiro lugar, da vida íntima de Jesus. A oração de Jesus. As grandes visões e manifestações foram antecedidas por essa relação íntima com o Pai. Salmo 25:14 diz: a comunhão íntima de Jeová é com aqueles que o temem, e a eles fará conhecer seu pacto. E dessa comunhão íntima do Senhor é com os homens que têm temor e respeito de Deus. O temor ao Senhor é o manancial de vida para nos separar dos laços do pecado e da morte. Mas vamos ver isso nessa oportunidade. O que fez Jesus ser forte? Quais foram as razões das grandes vitórias da vida do ministério terrenal de Jesus? O livro de Lucas, capítulo 5, do verso 15 e 16, diz: e sua fama se difundiu cada vez mais, e grandes multidões se congregaram para ouvir-lhe e serem curadas das suas enfermidades. Mas com frequência, ele se retirava para lugares solitários e orava. Não tinha rádio, televisão, não havia redes sociais, mas as multidões se congregavam para ouvir-lhe, porque as suas palavras estavam carregadas de vida. Também as pessoas vieram para serem curadas das suas enfermidades. Mas o final do texto é formoso, com frequência. Isso mostra que continuamente Jesus se retirava aos lugares solitários para orar. As multidões que se congregavam para ouvir-lhe, para serem curadas das suas enfermidades, Jesus estava sendo assediado pela expectativa e pela necessidade das multidões. Ao Senhor Jesus, ele nunca se agradou do populismo, ele não era um líder popular. Não era sua meta ser um curador, um curandeiro vaidoso. Nunca foi. Por isso, Jesus se esforçava para se apartar, para se distanciar para lugares desertos, para estar só, em íntima comunhão com o Pai, para poder orar
para buscar o equilíbrio e a sua real missão e a demanda desesperada das pessoas que tinham profundas necessidades. Não há dúvidas que a vida de oração de Jesus impactou a vida dos seus discípulos. Lucas 11:1 diz: Aconteceu que Jesus estava orando num lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. O viram de joelhos, derramando lágrimas continuamente na presença de Deus. Os discípulos estavam dizendo a Jesus: nos ensine a ter esse tipo de comunhão que tu tens com o Pai. Escrevi um pensamento formoso que tem que ver com isso, que diz: a oração é um reconhecimento real da nossa dependência absoluta de Deus em tudo. A falta de oração é uma declaração de independência da soberania de Deus. Não podemos ser independentes da soberania de Deus, pois de Deus necessitamos e necessitaremos sempre. Lucas 6, versículo 12 e 13. Nesses dias ele foi ao monte para orar e passou toda a noite em oração a Deus. Em tempos de quarentena provocados por este vírus, se torna necessário que estabelecemos um altar de Deus e derramemos a nossa alma e que busquemos um encontro com Deus. Um encontro pessoal com Cristo Jesus e com seu Santo Espírito. Quando se fez dia, depois de orar toda a noite, chamou aos seus discípulos e escolheu a 12 deles. A nomeação dos discípulos aconteceu no contexto da oração. Não podia haver margem de erro. Ele tinha orado toda a noite. Essa é uma constante no ministério de Cristo Jesus. Cada vez que ele teve que enfrentar fatos transcendentais, ele veio a buscar a comunhão com o Pai, a direção do Pai. Lucas é o único evangelista que conta com precisão que houve uma vigília de oração. Toda noite. A noite que nós gastamos em outras coisas, Jesus dedicou essa noite para orar. Ao amanhecer, ele escolheu aos 12 e os comissionou como apóstolos para ir ao ministério. Lucas 28, 32, encontramos outra joia de ensinamento. E como 8 dias depois dessas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte para orar. E enquanto Jesus orava, a aparência do seu rosto se fez outra, e sua roupa se tornou branca e resplandecente. Ali Jesus foi transfigurado, foi cheio de glória. O que estava fazendo Jesus? Orando. Quando ele foi transfigurado, ele estava orando. Que nível de oração tinha Jesus? Devia ser uma oração profunda. E foi cheio da glória de Deus, a sua aparência do rosto se fez outra. Sua roupa se tornou branca e tão branca como nenhum sabão pôde esbranquiçá-la sobre a face da terra. Essa foi a experiência que Moisés teve no Monte Sinai. Quando ele desceu
refletindo a glória de Deus, e seu rosto e a sua pele. Em Êxodo 34, 28 ao 30, disse que Moisés esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu as tábuas, as palavras do pacto, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, com as tábuas do testemunho nas suas mãos, ao descer do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois que falou com Deus. A glória de Deus estava sobre ele. É que isso acontece quando falamos com Deus. Quando falamos menos com os homens e falamos mais com Deus. Quando entregamos a nossa vida profundamente à oração, à busca sincera, nós derramamos em sua presença, acontece o que aconteceu com Moisés. A pele do seu rosto resplandecia depois que falou com Deus. E Arão e todos os seus filhos de Israel olharam para Moisés, e eis que a pele do seu rosto era resplandecente, e tiveram medo de aproximar-se dele. E no momento em que Cristo foi transfigurado, aparece a representação dos profetas e da lei. Moisés e Elias, e estão falando sobre a partida do Senhor Jesus Cristo. E Pedro disse: vamos fazer uma tenda de ramos aqui. Muitos questionam a Pedro por essa atitude. Mas quem não ia querer estar debaixo da glória de Deus, como Pedro, Tiago e João, o grupo íntimo? Mas Jesus está dizendo a Pedro: é maravilhoso o tempo em que se pode estar na glória de Deus. Temos que descer à terra para fazer a obra de Deus e irmos adiante no trabalho do ministério. Em Marcos 1:35, Jesus se levantou muito cedo de manhã, sendo ainda muito escuro, e saiu. E se foi a um lugar deserto, e ali orava. Creio que a vitória do ministério de Cristo foi isso. Sua comunhão com o Pai. Sua íntima relação com o Pai. Era uma necessidade veemente para Jesus. Estar na sua presença. Mas um outro ponto mais sobre a comunhão íntima de Jesus, em Lucas 22, de 41 a 46, Jesus se afastou dos seus discípulos como um tiro de pedra. E se colocando de joelhos, orou dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas senão a tua. E ali lhe apareceu um anjo ao Senhor para fortalecê-lo. E os demais versículos diz: estando Jesus em agonia, orava mais Jesus intensamente, e o seu suor se tornou como gotas de sangue que caía sobre a terra. Lucas, como era um médico, fala muito intensamente sobre essa passagem. Por isso, o escritor de Hebreus o menciona claramente. Hebreus 5,17 diz: e Cristo, nos dias da sua carne, oferecendo rogos e súplicas, com grande clamor e lágrimas, ao que lhe podia livrar da morte, foi ouvido por causa do seu temor reverente. Que formoso! Com clamor e lágrimas. Está falando desse acontecimento. Jesus agonizou orando. Agonizou orando.
orava e, estando em agonia, orava mais intensamente. E aqui há um fenômeno. Muitos escritores dizem que se romperam alguns vasos capilares, algumas glândulas sudorípedas se romperam por causa da tremenda pressão que havia naquele momento. Porque nesse momento se definia a salvação eterna da humanidade. Jesus está disposto a morrer, mas não queria morrer ali, no Getsemane. Queria chegar no Calvário. Muitos escritores consideram que a grande vitória de Cristo sobre a humanidade se ganhou, se alcançou ali no Getsemane. Ali ele foi quebrantado com clamor e lágrimas, suando gotas de sangue que caíam na terra, porque a sangue e o suor se combinaram e caíram na terra. Alguma vez nós oramos assim profundamente? Nós derramamos a nossa alma tão profundamente? Agora entendemos por que as multidões seguiam a Jesus. Agora entendemos por que dos milagres, das manifestações, da glória de Jesus que Jesus viveu, sua vida íntima. E quando ele se levanta da oração, veio aos seus discípulos e os encontrou dormindo por causa da sua tristeza, da tristeza deles. E lhes disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não entreis em tentação. Por isso, quando amanhecia e quando o sol se punha, os demônios se prostravam aos pés de Cristo e as enfermidades caíam como praga. Em segundo lugar, vamos ver como o Espírito Santo unge com poder a Jesus, equipando-o para o ministério. Em Mateus 3,16, Jesus chega para ser batizado por João Batista. Outro dos evangelhos dizem que Jesus estava orando quando o céu se abriu. Muitos judeus argumentam que os céus tinham estado fechados durante muitos anos, depois dos últimos profetas, mas que o céu se abre para Jesus. O que estava fazendo Jesus? Orando. É orando que os céus se abrem para nós. Os céus foram abertos para ele e foram colocados à sua disposição, para que Jesus fizesse o que considerasse o que tinha que ser feito. Isso é formoso. Segundo, ele viu o Espírito de Deus que descia como pomba e vinha sobre ele, se pousou sobre ele. O Espírito Santo não havia repousado sobre nenhum homem na história da humanidade, por causa do pecado. O Espírito Santo veio e, em momentos, levantou profetas, reis, juízes. Sobrenaturalmente, o Espírito Santo veio sobre eles e os fez atuar de maneira sobrenatural, mas não repousou sobre eles por causa do pecado. Mas o Espírito Santo repousou sobre a vida de Jesus. E houve uma voz dos céus que dizia: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O prazer ou complacência do Pai era a qualidade de vida de Jesus, o nível de obediência.
de entrega, de submissão ao chamado, ao ministério, estava comprometido a abster-se dos prazeres desse mundo para fazer somente a vontade de Deus. E isto é muito lindo. Essa unção do Espírito Santo tem como propósito equipar a Jesus oficialmente para a obra do ministério. Equipar, não se esqueça dessa palavra, equipar. Equipar significa prover alguém das coisas necessárias para o uso particular. Jesus foi equipado, ungido com poder para desenvolver um ministério público sem precedentes. Foi cheio do poder do Espírito Santo, ainda que tinha a natureza divina. A palavra poder em grego é dunamis. Dunamis significa poder físico, habilidade, capacidade, poder, uma habilidade de abundante força. Significa intrepidez. Como necessitamos da intrepidez para a proclamação do Evangelho de Jesus? A intrepidez é audácia, intrepidez, valentia, ânimo, atrevimento, esforço, bravura, ousadia e resolução. Dunamis é poder para trabalhar com violência no reino de Deus, fazendo coisas extraordinárias que humanamente nunca seríamos capazes de fazer. Necessitamos do dunamis de Deus. Mateus 11, versículo 12 diz que, desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência e os violentos o arrebatam. Dunamis significa também poder de influência. Essa influência que se requer no ministério. Esse nível de influência deve transcender nosso território, nossa cidade, nosso país. Deve transcender as fronteiras pátrias. Esta influência que vem por causa da presença do Espírito Santo de Deus. A fama de Jesus se estendeu. E dunamis também é o poder de Deus que mora em nós para operar em milagres, em prodígios, em maravilhas e manifestações diversas. Também é um poder moral, para ter excelência moral no meio de um mundo contaminado. Mas também, dunamis é poder para produzir frutos. Para produzir frutos. E levar a igreja às células, à multiplicação. É o Espírito. O Espírito é a vida em nós. Não é a vida de emoções ou essas coisas. Não. É uma vida centrada, cheia da presença e da glória de Deus, do Espírito de vida, do Espírito vivificante de Deus, que habita, que mora em nós. Efésios 1:19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder para com nós, os que cremos, segundo a operação do poder de sua força.
a qual operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e sentando-lhe à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, poder e senhorio, e sobre todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E submeteu todas as coisas debaixo dos seus pés, e lhe deu como cabeça de todas as coisas a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Vejam, esse poder ele lhe deu a você, para que você flua, para que você tenha influência, para que você se mova nos dons do Espírito, no Espírito de poder, para que fluas debaixo da unção e da glória de Deus. Não é só depois que Jesus é equipado pelo Espírito Santo, que vemos na palavra que Jesus ensina, predica e que faz milagres. Veja que extraordinário é isso. É que quando o Espírito Santo está em você, você se converte num ministro competente, num empreendedor de grandes obras, num homem de negócios, numa pessoa dicionária, culta, inteligente, habilidosa. As habilidades vêm do Espírito de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 35, versículo 31, há um belo ensinamento sobre os artífices do tabernáculo. Moisés disse aos filhos de Israel: olhai, Jeová nomeou a Bezalel. Bezalel significa debaixo da sombra de Deus. Era filho de Ur, da tribo de Judá. E o encheu do Espírito de Deus. Olha que formoso! E o encheu do Espírito de Deus em sabedoria, em inteligência, em ciência e em toda arte, para projetar desenhos, para trabalhar em ouro, prata e bronze, e em talha de pedra de engaste, e em obra de madeira, para trabalhar em obra e labor e engenhosa, e colocou no seu coração para que pudesse ensinar. Aholiabe significa a tenda do pai. Ele era filho de Ahisamaque, da tribo de Dan. E no versículo 35 diz que Deus os encheu de sabedoria do coração, para que façam toda a obra de arte, e de invenção, e de bordado azul, de púrpura e de carmesim, em linho fino e do tecelão, para que façam toda a obra e inventem todo o desenho. É que para fazer os móveis do tabernáculo era necessário destreza, habilidade, genialidade e um espírito criativo. Por isso Deus os enche do seu espírito e lhes dá sabedoria e inteligência. É o que Deus faz conosco. Para que possamos fazer um traje ou um vestido belo no Brasil e tocar no Brasil para a glória de Deus, temos que ser cheios do Espírito de Deus. E sermos dessa forma criativos, inteligentes, sábios, cheios da arte de Deus, para fazer uma obra engenhosa, genial. Eles fizeram de forma criativa o tabernáculo. E quando Moisés o viu, se impressionou e os abençoou. Declaro essa tarde que o poder sobrenatural de Deus venha sobre a tua vida. Deus te converte em um empreendedor. Como um ministro de Deus, você vai crescer. A sua igreja vai crescer depois dessa pandemia. Você vai se multiplicar pela presença do Espírito de Deus sobre a sua vida. Deus está com você. E uma forte unção do Espírito de Deus inunda a sua vida. E quando essa unção de Deus está sobre você, os mudos falam, os surdos escutam, os paralíticos se levantam, os enfermos são curados. E você vai ver o poder e a manifestação grande de Deus no teu favor.
Agora, em terceiro lugar, vejamos a pregação e a paixão de Jesus. A paixão é um fogo dentro do coração. O fogo do Espírito ardendo que não nos permite ficar calados, mas sim vivos, dinâmicos. Lucas 4,18. Jesus chega a Nazaré e entra na sinagoga, toma o livro do ministro e diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Deus me ha ungido para dar boas novas aos pobres, a curar os quebrantados de coração, aos que a vida golpeou na família, nos negócios, nas relações interpessoais, no amor. Me ungiu para dar liberdade aos cativos, às pessoas que estão na droga, no álcool, no sexo ilícito, no crime, na violência, a curar os cegos, tanto os físicos como os espirituais, a pôr em liberdade os cativos e oprimidos, aqueles que estão oprimidos, deprimidos, oprimidos pela bruxaria e a macumba, os espíritos de enfermidade e toda a força do mal no nome poderoso de Jesus. Em Atos 10:37, Lucas escreve maravilhosamente acerca de Jesus e enfoca na mensagem de Pedro na casa de Cornélio. Vós sabeis o que se divulgou por toda a Judéia, começando da Galiléia depois do batismo que pregou João, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder a Jesus de Nazaré, e como esse andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Escute isso. Primeiro, Jesus é ungido pelo Espírito Santo. E logo andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo. A razão é porque Deus estava com ele. A segurança de ter a presença de Cristo e a unção do Espírito Santo sobre nossas cabeças. Eu declaro nesta hora que esta unção esteja sobre ti, para que impactes a São Paulo e a Brasil para Cristo. Que se acenda um fogo que avivará o espírito da igreja, preparando-a e a dinamizando para o crescimento em nome de Jesus. Um avivamento de salvação sobre São Paulo e sobre todos os estados do Brasil. E será tão grande esse movimento do céu que terá que alargar o lugar da sua tenda, dos edifícios. Não poderão conter as multidões que virão por todo esse tempo na presença e na glória de Deus. O Espírito Santo levanta uma geração de poder, de autoridade, uma unção de vida, que você vai poder fazer proezas e maravilhas. Como dizia Davi, contigo eu farei proezas, contigo derrubaremos muros. Quando o Espírito Santo está sobre você, você se converte num ser maravilhoso. Proclamo um vento fresco sobre a Igreja Quadrangular de São Paulo e de todo o Brasil, para a glória de Deus. Deus muda a atmosfera, Deus muda o ambiente de Brasil, em nome de Jesus. Estamos indo bem? Amém.